Hoje é o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual Infantil. Mas todo dia é dia de falar sobre esse assunto, de enfrentar, de denunciar. Mas vou aproveitar essa data importantíssima para aproveitar e fazer esse vídeo, né? Eu gostaria de falar algumas coisas. Bom, primeiro que é um pouco difícil falar sobre esse assunto, então toda vez que eu ligo a câmera eu fico um pouco, acho que nervosa, não sei, mas é porque é um assunto difícil, então dá vontade de não falar, dá vontade de nem assistir talvez o vídeo inteiro. Mas é um assunto importante, principalmente para quem tem filho pequeno e também para quem trabalha em escola, quem trabalha com crianças. Eu queria contar para vocês uma curiosidade, duas curiosidades. Eu sou psicóloga aqui do Conte, mas eu também sou escritora e eu escrevo livros para crianças. Dentre os meus livros tem o Conte para Alguém, que é a inspiração para essa rede de incentivo, né? E o que eu notei é que assim, as escolas, elas me procuram algumas vezes para falar sobre os meus livros. E o Conte para Alguém, que é o livro que eu considero mais importante, ele é o que é menos procurado. E isso me chama atenção, né? O livro que é mais importante, porque é um assunto urgente e necessário para o fortalecimento dessas crianças, é o assunto que menos se fala. E eu penso que isso pode até ser compreensível, porque é um assunto difícil e que pouca gente está preparada para falar sobre a prevenção ao abuso sexual, porque ao falar sobre o abuso sexual infantil, muitas crianças podem até contar que está passando por algum tipo de violência e como lidar daí, né? Como encarar. Então, acho que ninguém quer mexer nesse assunto, mas é preciso mexer nesse assunto, né? Então, quando eu lancei o livro do Conte para Alguém, que é destinado às crianças, outra curiosidade que eu gostaria de compartilhar é a quantidade de adultos, de pais, principalmente das mulheres, que vieram me contar que sofreram abuso e essas pessoas nunca contaram para ninguém, estão me contando porque leu o livro, mexeu. E aí eu penso que essa segunda curiosidade que eu estou contando casa com a primeira, porque assim, se esses pais que são adultos nunca contaram para ninguém, o que eles fizeram com esse trauma? O que eles fizeram com todo o sentimento esquisito, contraditório? O que eles fizeram com a dor? Né? Então, provavelmente cresceram com isso muito guardado, em segredo, isso fez com que gerasse insegurança, às vezes até baixa estima, depressões. E aí, como que vai falar isso com uma criança? Como que vai fazer orientação? Falar sobre sexualidade, sendo que a própria sexualidade está machucada. Então a ideia é que a gente possa também compreender os adultos, que muitas vezes também não sabem lidar, porque não foram cuidados, também não foram acreditados, e aí mexe e é difícil abordar isso com uma criança. Então a ideia do projeto, e aqui no YouTube também, aqui no YouTube é bom porque a gente tem mais espaço para poder falar, né? No Instagram e no Facebook são os depoimentos, que são muito importantes e essenciais, porque a pessoa lê um depoimento, encoraja a outra, as pessoas se ajudam, para que esses adultos possam perceber que elas não têm culpa, que não tem nada de errado com elas. E aí se fortalecem e podem também passar conversar mais livremente com o filho. E aqui também no canal é trabalhar a prevenção no caso, né? Para que, fortalecendo os pais, eles também possam conversar mais com os filhos, né? As escolas também. E também identificar sintomas, acreditar na criança. Quanto mais a gente poder falar sobre esse assunto, mais fortalecimento para quem já viveu, para crianças que passaram por isso e para a prevenção, né? Para fortalecer a estima das crianças, para que elas também possam identificar, conseguir perceber quando algo está incômodo, quando é aquele segredo ruim, sabe? Porque segredo com criança é algo bem estranho
também, né? Por que um adulto vai ter segredo com uma criança? A não ser que seja uma festinha, surpresa pra mamãe, é diferente, né? Mas um segredo já é estranho. Mas a criança, ela não sabe identificar tudo isso. Então, precisamos fortalecer e falar sobre isso todos os dias. Esse era o vídeo que eu queria falar hoje, mas eu gostaria, assim, quem quiser também sugerir algum tema, tirar dúvida. A ideia é de reflexão, porque eu também não sei, né, o que é melhor. Mas a intenção é fortalecer as crianças, quem já passou por isso, e enfraquecer o abusador. Porque o abusador é alguém que também está se sentindo de alguma maneira no poder, porque não é falado sobre isso, ninguém vai desconfiar, né? Muitas vezes o abusador tá ali do lado, uma pessoa simpática, ninguém vai desconfiar. E ele tá ali forte, né? Ninguém fala do assunto. Então conte para alguém, conte pra gente e contamos com você se inscrevendo, também lutando por essa causa. Que é incômoda, eu também me sinto incomodada aqui. Eu poderia estar falando de um outro livro meu mais fácil, que eu também adoro falar, mas acho que é uma causa que é necessária e urgente. Para que no futuro a gente nem precisa falar tanto, né?